E finalmente hoje nós vamos compreender o porquê essa série de mensagens ela chama o mistério das 12 virgens. Você sabia que Mateus capítulo 25, dos versículos 1 a 13, narra ali a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens? Só que na realidade nós encontramos duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor, que são as virgens que dão o grito da meia-noite. Obviamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele usa uma linguagem como parábola para mostrar o que a igreja viverá no final dos tempos. A parábola das 10 virgens, ou o mistério das 12 virgens, está falando a respeito de uma igreja que dorme em um período muito importante da história, mas existem os remanescentes, as duas testemunhas, judeus e gentios, que vão estar gritando à meia-noite para despertar aqueles que são fiéis, mas estão dormindo para as principais profecias do tempo do fim. Esse é o segundo vídeo que nós estamos meditando em Mateus capítulo 25, especificamente no versículo 6. E nesse versículo 6 contém revelações preciosíssimas para que você entenda que a igreja estará no período da grande tribulação. E no dia de hoje, Deus já está preparando as suas testemunhas que não vão dormir e vão dar o grito da meia-noite. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo de hoje eu não quero falar detalhadamente das festas do Senhor que eu vou citar aqui, mas eu preciso que você entenda as conexões que eu vou fazer para entender o que significa o período do grito ou o período do toque da trombeta. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, vai lá comigo, Mateus capítulo 25, o versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Como você está vendo aí na sua tela, eu deixei marcado 3 palavrinhas em específico. Eu deixei marcado as palavras meia-noite, a palavra grito e a palavra encontro. E essas 3 palavras são palavras que foram faladas pelo nosso Senhor de maneira proposital. Só que essas 3 palavras são palavras que representam um período. O período da meia-noite, o período do grito e o período do encontro está falando a respeito do mesmo período. Ou seja, o período da meia-noite, que é o período mais escuro da história, ou o período em que a morte vai estar reinando através do anticristo, através do agente de Satanás. O período chamado de o período do grito é um período profético que eu vou estar falando hoje, nesse vídeo aqui, e também tem o período do encontro, que é o mesmo período onde a igreja estará sendo preparada para o grande encontro com o seu noivo. Então, queridos, quando nós olhamos para esse versículo 6, nós entendemos que essas 3 palavras nos mostram que a igreja estará na grande tribulação, que a igreja estará no deserto dos povos, no momento em que a morte estará reinando sobre as nações. O momento em que a humanidade chegará em sua pior escuridão espiritual, ao ponto de não enxergar aquilo que é óbvio. Agora, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito deste grito que é dado à meia-noite. As 10 virgens, como nós vimos no versículo anterior, todas as 10 virgens acabam dormindo, e quando chega o horário da meia-noite, se ouve um grito. E esse grito é o quê? É o grito que é dado pelas duas testemunhas. Eu preciso que você entenda as conexões que eu vou fazer aqui, porque o texto de Mateus, capítulo 25, é um texto que foi escrito em grego. Porém, aquele que estava profetizando a respeito desse grito, ele não estava falando a respeito de apenas um grito ou apenas um momento que acontece. Só que esse grito, ele representa o período, porque grito na palavra de Deus, grito na lei, nos salmos e nos profetas, está falando a respeito de um período. E quando nós olhamos para as 7 festas do Senhor, nós vamos ver que o grito é justamente o período que representa a festa das trombetas.
Quando você vai lá para Levítico capítulo 23, você vai ver ali o Senhor dando a Moisés e ao Israel da antiga aliança a ordenança para celebrar a festa das trombetas. A festa das trombetas, que está registrada em Levítico capítulo 23, vai lá comigo, Levítico capítulo 23, nós vamos ler Levítico capítulo 23, nós vamos ler os versículos 23 e 24, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Aqui, Deus está dando para Moisés e para o Israel da antiga aliança a ordenança para a celebração das festas do Senhor. Na antiga aliança, como eu mencionei em vídeos anteriores, o Senhor deu para o povo de Israel para que eles celebrassem de maneira literal, promovendo todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ofertas, mostrando para Israel que eles precisavam cultuar ao Senhor para depender de seu Senhor. E desde o início sempre foi plano de Deus ter uma nação sacerdotal aqui nessa terra, uma nação de reis e sacerdotes, para que essa nação representasse o Senhor aqui nessa terra. É por isso, queridos, que Deus ele nunca planejou em destruir a terra. Ele sempre planejou estabelecer uma nação de reis e sacerdotes para que essa nação representasse o reino dos céus aqui nessa terra. É justamente uma nação de reis e sacerdotes que conduzissem as nações do mundo a adorar o único Deus verdadeiro. Só que o povo de Israel da antiga aliança, eles se desviaram em vários momentos dos caminhos do Senhor, só que Deus não falha em seu plano. Existe todo o plano até a chegada do Messias, para que através do Messias Deus continuasse esse plano de ter uma nação de reis e sacerdotes representando o reino dos céus aqui nessa terra. É por isso que a teologia tradicional ela vai fazer uma grande força para dizer que a igreja vai morar no céu, porque senão as palavras que foram dadas ao Israel da antiga aliança, a Abraão, a Isaac, a Jacó, essas palavras não vão se cumprir. Porque até hoje, aquilo que Deus prometeu ao Israel da antiga aliança, a Abraão, Isaac e Jacó, não se cumpriram. Que é o quê? Que é o povo de Deus, que é a nação de reis e sacerdotes que vão estar representando Deus aqui nessa terra. Queridos, Deus não vai destruir a terra e ele vai mostrar a sua justiça para todas as nações e ele vai ter os seus reis e sacerdotes glorificados representando ele aqui nessa terra, conduzindo as nações a adorar o único Deus, a adorar o único rei de ano em ano para celebrar as festas do Senhor. Agora, se você olhar desde o início, o plano de Deus sempre foi ter uma nação de reis e sacerdotes. Então nós vimos Deus dando a palavra a um homem chamado Abraão. Ele diz para esse homem Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas no nome dele e de toda a herança dele. Essa promessa se renova em Isaac e essa promessa se renova em Jacó. Agora presta bastante atenção, quando nós olhamos para a promessa, quando ela chega em Jacó, nós vemos ali um padrão. Deus, ele estabelece através dos 12 filhos de Jacó, ali as 12 tribos. Então nós temos 12 patriarcas, nós temos 12 tribos, e nós vemos que essas 12 tribos se tornam 12 províncias. Acontece ali a quebra do reino, e a partir desta quebra do reino, nós vemos que esse reino de Israel, as 12 tribos se dividem em 2 reinos. Você conhece muito bem a história, eu estou sempre mencionando aqui a história das 2 casas de Israel, a história do reino dividido. Quando esse reino se divide, nós vemos a linhagem de Davi de um lado e toda a outra linhagem com as 10 tribos indo para um reino chamado de Reino do Norte. Eu não vou explicar aqui mais uma vez a história da divisão do reino, mas lembre-se disso. De um lado, o Reino do Sul, seguindo toda a linhagem de Davi, e do outro lado, o Reino do Norte, as 10 tribos que foram levadas pelo cativeiro assírio. E por que é muito importante entender isso? Porque nós vamos ver ao longo da história Deus se referindo ao Israel da antiga aliança e até mesmo ao Israel da nova aliança, ao Sião da promessa, falando com este povo, mencionando as 12 tribos. O linguajar da antiga aliança são as 12 tribos, e esse é um dos motivos que nós vamos ver as 12 tribos sendo mencionadas nos textos de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, que são o quê? Os 144 mil selados. Mas volta comigo para a promessa feita a Jacó.
12 patriarcas se tornaram 12 tribos. Aquelas 12 tribos se tornam 12 províncias, e aquelas 12 províncias, com seus cabeças, começam ali a conduzir o povo a buscar ao Senhor em Jerusalém. E nós vamos, queridos, ver que quando o Messias chega, Yeshua, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estabelece 12 discípulos. A partir daqueles 12 discípulos, ele começa ali a conduzir os outros discípulos, e aqueles 12 discípulos como uma espécie de liderança inicial da igreja. Os 12 discípulos que se tornam 12 apóstolos. E nós vamos ver que esses 12 apóstolos iniciam o começo da igreja primitiva. Agora, queridos, nós vemos que o número 12 é um padrão que Deus estabeleceu em sua palavra para mencionar a nação, o governo, os reis e sacerdotes do Senhor ao longo da história. Então, quando nós olhamos para o número 12 na palavra de Deus, ele representa o governo ou a nação que vai governar sobre as outras nações. É por isso que nós olhamos para a parábola da chamada parábola das 10 virgens, e eu menciono, falando para você que é o mistério das 12 virgens, porque o Senhor estabeleceu o número 12 como o número que representa os reis e sacerdotes do Senhor. Outro ensino que fortalece este grito que estará sendo dado à meia-noite pelas duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, é justamente o que nós encontramos nesse versículo que você está vendo aí. Você vai ver que Moisés ele recebe a direção do Senhor para que o Israel da antiga aliança celebrasse de maneira literal a festa das trombetas. A festa das trombetas, que em hebraico significa Yom Teruah, a festa das trombetas Yom Teruah, essa palavra Teruah significa grito, anúncio. E por que isso é tão importante? Porque quando nós entendemos o que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas, e entendemos que o período do grito nos aponta para a festa das trombetas, Jesus Cristo não está falando apenas de um momento em que alguém vai gritar e a igreja será arrebatada de maneira repentina. Jesus Cristo está falando a respeito do período, do momento do grito, porque ele saberia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabia que aqueles que estão conectados com a lei, com os salmos e os profetas, para entender o Novo Testamento, esses saberiam que o grito na parábola das 10 virgens, que o grito na parábola contada em Mateus capítulo 25, não está falando apenas de um momento repentino, em um momento que acontece em um piscar de olhos. Ali, o grito é mencionado para falar a respeito de duas situações. Primeiro, o período da festa das trombetas. Segundo, se as 10 virgens dormiram, quem é que dá o grito? E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos conduzindo para traduzir a parábola das virgens na lei, nos salmos e nos profetas. Queridos, eu não quero discorrer aqui a respeito dessa festa das trombetas, mas existem detalhes preciosíssimos na festa das trombetas que nos mostram que a igreja estará na grande tribulação. Eu não sei se você assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você assista ao vídeo anterior, mas no vídeo anterior eu fiz um resumo a respeito dos significados de cada uma das festas do Senhor. Quando você olha aí essa imagem que eu já estou colocando aí na sua tela, que é justamente os significados proféticos de cada uma dessas festas. Quando você olha a palavra festas no hebraico, que significa moed, no original hebraico significa tempos determinados. A palavra festas em hebraico é moed e traduzido para o português significa tempos determinados. Ou seja, tudo aquilo que o Israel viveu na antiga aliança eram sombras para as realidades que Jesus está cumprindo através de sua igreja. Só que se você olhar essa lista que eu coloquei aí, as 4 primeiras festas o Senhor já cumpriu. O Senhor já cumpriu a festa da Páscoa, a festa de Pães Asmos, o Senhor já cumpriu Primícias e o Senhor, Jesus Cristo, já cumpriu Pentecostes. Na verdade, nós estamos hoje vivendo o período profético da festa de Pentecostes. Só que olha só que interessante isso. Quando o Senhor dá a ordenança a Moisés para celebrar a festa de Pentecostes, e quando acabava o período da festa de Pentecostes, na época de Moisés, na antiga aliança, existia um intervalo de tempo até se iniciar a festa das trombetas.
Esse intervalo da festa de Pentecostes, esse intervalo da festa de Pentecostes até a festa das trombetas era chamado de o tempo ou o período de trabalho. Eles ficariam ali trabalhando nas colheitas, eles ficariam ali fazendo aquele trabalho da agricultura até a celebração da festa das trombetas. Ou seja, do período em que se encerrava a festa de Pentecostes até o início da festa das trombetas, existia ali um período de trabalho. E é justamente isso que a igreja está vivendo agora. Nós estamos vivendo o período profético da festa de Pentecostes. E quando acabar o período profético da festa de Pentecostes, nós receberemos as últimas chuvas, as chuvas serôdia, que é o último e grande derramar do Espírito do Senhor. E ali, quando acontecer isso, se inicia a festa das trombetas. Ou seja, nós estamos vivendo o finalzinho da festa de Pentecostes, o período de trabalho, que é a pregação do Evangelho, que é o anúncio da volta de Jesus. E quando se iniciar a festa das trombetas, se inicia a grande tribulação. Queridos, as duas testemunhas do Senhor, que são essas duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, são as duas virgens que completam o número de virgens, que é o número 12. Só que essas duas virgens são as duas testemunhas do Senhor que foram estabelecidas, e o apóstolo Paulo vai falar isso de maneira perfeita em Coríntios e principalmente em Romanos, capítulo 10 e capítulo 11. Ali o mistério da plenitude dos gentios, quando o Senhor, na grande tribulação, vai estar encerrando a plenitude dos gentios e iniciando a plenitude dos judeus. Eu sei que são muitas informações, mas são informações preciosíssimas para você entender que a igreja estará na grande tribulação e existem duas virgens que não vão dormir de maneira nenhuma, em nenhum momento, que são as duas testemunhas, judeus e gentios, que vão estar sendo despertados para pregar uma mensagem especial na grande tribulação. É por isso que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é conduzida pelas duas asas da grande águia. É por isso que Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11 vão mencionar a mesma situação das duas testemunhas, os dois ungidos do Senhor que estão diante do Senhor de toda a terra. É por isso que apenas duas igrejas em Apocalipse, ali em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, apenas duas igrejas não recebem repreensão, e dentro das palavras de Jesus para essas duas igrejas, são as únicas duas igrejas que passarão ou passariam por tribulações. Você entende que dentro da festa das trombetas, no período do grito, nós encontramos essas duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor, e nós também vamos encontrar essas duas virgens dando o grito da meia-noite, conduzindo a igreja para o deserto dos povos. É por isso que eu sempre menciono aqui a teologia tradicional que, infelizmente, nos ajudou por muito tempo, mas hoje, infelizmente, está tentando enterrar as revelações que o Senhor está liberando para este tempo. Não são revelações novas fora da palavra de Deus. São revelações antigas que a igreja não conseguia enxergar. E hoje, a igreja de Cristo, que tem vida de oração, vida de meditação, que está clamando pela volta do Senhor, essa igreja terá os seus olhos liberados para cumprir a profecia de Daniel, quando Deus fala para Daniel que o selo seria aberto para as revelações do final dos tempos. Para Oséias, aqueles que vão compreender as revelações para os últimos dias. E o último versículo de Jeremias capítulo 30, que fala a respeito da profecia, quando o Senhor diz para Jeremias: olha, nos últimos dias o meu povo entenderá essas revelações, que está aqui em Jeremias capítulo 30. Muitas revelações estão para ser descortinadas diante dos olhos dos servos do Senhor, mas somente as duas testemunhas vão enxergar essas revelações. Deus estará despertando muitos judeus, porque os judeus, os verdadeiros judeus têm em seus corações a lei, os salmos e os profetas, mas ainda não foram despertados, porque o Senhor ainda não autorizou a plenitude dos judeus. Agora, você está vendo aí na tela Levítico capítulo 23, o versículo 24. Você está vendo aí o versículo 24, que está falando a respeito do quê? No mês sétimo ao primeiro do mês. Queridos, quando se inicia a segunda sessão de festas, no mês chamado de mês sétimo,
Esse é um período e é uma data importantíssima. Quando você olha as profecias que estão dentro das datas em que o Israel da antiga aliança celebravam, a distância das festas, qual é o momento que representa a grande tribulação dentro da festa das trombetas, o ano do jubileu, você vai encontrar ali as trombetas sendo tocadas para uma guerra que se aproxima. Eu não quero dar detalhes aqui a respeito da festa das trombetas, mas eu quero que você entenda isso, o padrão de Deus. As 12 virgens e 2 dessas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, que representa aquelas 2 trombetas de prata, que está registrado em números. Você sabia que existia na época de Moisés, na época do Israel da antiga aliança, um momento em que as 2 trombetas de prata que representa a redenção, as 2 trombetas de prata, as 2 trombetas da redenção, que eram tocadas para um anúncio específico. E o que eu estou falando aqui para você? Que as 2 virgens, que são as 2 testemunhas do Senhor, judeus e gentios, que nos mostra e nos explica o ensino das 2 casas de Israel, que é justamente alguns poucos cristãos, que são pequenas lideranças, que vão estar completando essas 12 virgens, e vai ser um grupo de cristãos compostos por judeus e gentios que não vão dormir em nenhum momento. Então, queridos, quando nós olhamos justamente para essas 2 virgens que foram ocultadas de maneira proposital, são as virgens que dão o grito da meia-noite. E eu não quero que esse vídeo fique ainda maior, mas eu tenho vídeos aqui, que eu deixo sempre os links na descrição, e eu mostro para você em detalhes como é importante compreender as 7 festas do Senhor em seu cumprimento profético. Hoje, nós estamos em um período que é chamado período de trabalho. A igreja ainda está sendo revestida pelo Pentecostes e nós vamos entrar no período da grande tribulação, que é o período do grito. Lembre-se disso. A festa das trombetas, no original hebraico, significa teruá, ou seja, o período do grito, o período do anúncio. E o Senhor Deus está preparando as 2 virgens que vão despertar as virgens prudentes no período mais escuro da história, no horário da meia-noite. Bom, nós vamos finalizar aqui esse vídeo e eu sugiro que você conecte esse vídeo aqui com o ensino da festa das trombetas e com o ensino do ano do jubileu, e eu vou deixar aqui todos esses estudos, os links aqui na descrição. Esses são ensinos preciosíssimos, que é a conexão do Novo Testamento com a lei, com os salmos e com os profetas, para que não sejamos mais levados pela teologia que tem influência grega, que tem influência da filosofia, e da teologia que tem influência romana. Deus tem grandes coisas para revelar para a sua igreja dos últimos dias. Mas só receberão essas revelações preciosas aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas, vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, e estiver se esforçando para estar em comunhão com os santos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, não deixe de acompanhar os vídeos seguintes.